Que episódio foi esse, meus amigos? Vimos o Toad Fushiguro perseguindo o filho dele, o Megumi, e mostrando o quão forte fora da curva ele consegue ser. Mas o Megumi também, né, coitado. O cara tá só o pó depois de ter lutado contra o Dagon e logo em seguida ele tem que lutar contra o pai dele num duelo até a morte. Ou melhor, ficar fugindo do pai dele. Mas a surpresa mesmo foi o fim inesperado de Toad Fushiguro na obra. Mas não só isso, também tivemos o Rei das Maldições lutando contra o Jogo. E obviamente, os dois botando Shibuya inteiro pra queimar como se fosse no inferno. E eu tô falando literalmente mesmo, porque os caras transformaram o campo de batalha parecendo um inferno, cara. E isso sem contar também que Sukuna revelou que ele também domina técnicas de fogo. E o Jogo destruindo parte de Shibuya com fucking meteoro, irmão. Então já se inscreve no canal e fica até o fim que vamos comentar sobre esse episódio épico que tivemos essa semana. Além de, obviamente, comentar sobre o fim de Toad Fushiguro. E aí, galera, bem-vindos ao canal, eu sou o Show e já vamos comentar sobre esse embate de pai e filho. A gente vê que o Megumi ele tá todo arrebentado, já que ele acabou disputando o cabo de guerra entre domínios de expansões com o Dagon. E tudo bem, o Megumi ele é um feiticeiro muito promissor, só que no momento atual ele não é aquele cara todo forte. Então o simples fato dele utilizar o domínio dele acaba sugando, acaba cansando ele demais. É por isso que naquela situação, olhando pro Toad Fushiguro, a única coisa que ele consegue pensar é ganhar tempo e fugir, já que o Toad é nitidamente muito mais forte, muito mais habilidoso que ele. Por isso então que o Megumi ele já utiliza os Shikigami dele de coelho para distrair o Toad e assim ele poder fugir. Mas é obviamente que nada disso adianta. O Toad ele tem um instinto assassino muito aguçado. Pelo visto, realmente o Toad, ou pelo menos esse corpo que representa o Toad, ele só tá agindo de acordo com os instintos assassinos do Toad Fushiguro. E é aí que começa a saga de fuga do Megumi. Porém, a gente sabe que o Toad ele é mega rápido, ele é mega ágil. Então é claro que ele consegue ficar perseguindo, indo atrás do Megumi sem problema algum. E é engraçado que toda essa cena de perseguição parece um filme de terror na cabeça do Megumi, porque ele tá correndo, ele tá fugindo para tentar sair vivo justamente no dia do Halloween. Então realmente fica parecendo como se fosse um filme de terror ali. Até que a gente vê o Megumi cansando de ficar só fugindo e ele decide partir pro ataque. Ele fala, não, agora me dá um tempo, agora eu vou ir pro ataque. Só que obviamente que essa ideia foi uma das piores ideias que o Megumi ele poderia ter. A gente vê que ele não consegue acertar um soco no Toad e o Toad apenas só movimentando o braço ele consegue desviar de todos os golpes do Megumi. E vamos dar um destaque novamente para a animação desse episódio. E para falar real, eu já não aguento mais ficar mamando e ficar falando da animação, cara. Esses animadores, eles realmente estão adaptando muito bem o arco. A qualidade e técnica, tanto quanto fluidez nesse episódio foi novamente excepcional. E é incrível como eles vêm entregando toda essa qualidade episódio após episódio. Eu até arriscaria dizer que as chances são altas, que essa segunda temporada de Jujutsu Kaisen pode concorrer ou talvez até ganhar o melhor anime do ano. E durante todo esse espanco do Toad pra cima do Megumi, o Megumi decide usar todos os coelhos, os Shikigami dele, pra ir pra cima do Toad. E pra quê, né, cara? A gente até vê um coelhinho lá tentando acertar o Toad, mas de nada adianta. O Toad, ele morde o coitado do coelho e começa a rebater por aí. Até que o Toad, ele fica cansado dessa situação e ele diz, calma aí, deixa eu terminar com essa merda logo. E ele lança o bastão dele pra cima e simplesmente pisa com força no chão, destruindo o chão. E após isso, ele começa a jogar os pedaços de concreto do chão pra cima dos coelhos. E a gente consegue ver novamente a velocidade insana desse desgraçado, porque ele sai arremessando os concretos, só encostando com os dedos, parecendo tipo Matrix. E a gente vê os pedaços de concreto destruindo, matando todo o coelho ali em volta. Nisso a gente já vê que o Megumi ele percebe que não adianta lutar com força, não adianta ficar só fugindo, que ele tem que lutar de forma esperta, de forma inteligente. E então ele começa a utilizar os coelhos para atrair e distrair o Toad. Até que depois ele bola um plano utilizando o Shikigami de forma de pássaro dele, o Nue, pra tentar abater o Toad com eletricidade num prédio todo. Só que no fim de nada adianta, né? E o Toad segue perseguindo o Megumi em volta de Shibuya. Até que a gente vê que finalmente o Toad ele consegue encurralar o Megumi. E sim, durante toda essa luta, o Megumi ele acabou sofrendo soco, acabou sofrendo ferimentos leves. Só que aí a gente descobre que a Shoko, ela tá em volta de Shibuya, ela tá por ali por perto. E só do fato dela tá ali por perto, ela consegue utilizar o encantamento dela de reversão de feitiço, fazendo com que a maioria dos aliados que estão ali em volta de Shibuya consigam se regenerar de ferimentos leves, não tão profundo ou tão grave. Por isso que, sabendo disso, o Megumi ele tenta algo arriscado. Então ele decide trocar golpes com o Toad. A gente vê que o Toad rapidamente ele avança pra cima do Megumi, só que nesse momento ele acaba pisando em falso, ele acaba pisando em um Shikigami e errando esse golpe fatal. Mas nesse pequeno tempo que o Toad se aproximou do Megumi, ele ficou em choque e a mente dele começou a despertar algumas memórias do passado, onde o Toad ele se lembra que ele estava negociando com o velho
na Obito sobre a venda do Megumi. E a gente vê eles comentando sobre qual seria o preço do Megumi. O Naobito ia pagar uma grana bolada pro Toji. Só que a gente vê que enquanto o Toji ele tá andando por aí, ele tá com uma expressão de tristeza. Porque no fundo, ele não quer vender o Megumi. Só que ele acha que o melhor pro Megumi, caso ele tenha talento, caso ele seja um feiticeiro promissor, seria estar na família Zenin. Por mais que ele ache que a família Zenin é uma família podre, uma família suja. Só que ele acha que o Megumi ele pode ter um destino diferente, um tratamento especial na família Zenin, caso ele seja um feiticeiro com talento. Após esse flashback, o Toji ele recupera brevemente o controle sobre o corpo e ele se lembra e reconhece que aquele feiticeiro na frente dele é o Megumi, o filho dele. É nisso então que o Toji pergunta pra ele qual é o seu nome. E a gente vê que o Megumi ele acaba respondendo Fushiguro. E nesse momento o Toji ele tem um alívio e fica orgulhoso que mesmo sem a interferência dele, o filho dele percebeu que a família Zenin não presta, que a família Zenin não é digna de respeito e que por causa disso, sem querer, ele acabou seguindo os passos do pai dele, acabou adotando o sobrenome da família da mãe dele. E é com um sorriso no rosto e orgulho no coração que o Toji ele acaba se matando para evitar de matar o filho dele. E a gente consegue perceber nos detalhes do Toji, já que em todo momento que ele tá agindo por puro instinto, parecendo uma máquina assassina, não tendo total controle sobre o corpo dele, a gente vê que os olhos dele ficam pretos. Só que no instante que ele lembrou do Megumi e ele reconheceu o Megumi na frente dele, um resquício da alma dele dentro desse corpo floresceu e deu esse breve momento de controle novamente para o Toji. Por isso que nesse breve momento ele acaba se matando antes que ele perca novamente o controle e acaba sem querer matando o filho dele. Nisso se encerra a nossa jornada com o Toji Fushiguro. E eu vou te falar, vai deixar muita saudade. Porque o Toji ele é um personagem não só forte, mas ele era da hora. Ele tinha um certo carisma na persona dele. Bom, logo após isso, a gente vê que o Megumi ele não consegue perceber, saber quem que era aquela pessoa. Só que ele tem um sentimento assim, meio que aquilo parece alguém familiar. Só que quando ele vai ver o corpo, o ritual já foi desfeito. Então o corpo que fica lá é o corpo do neto da velha que acabou fazendo esse ritual. E sem tempo a perder, o Megumi ele tem que ir atrás da Shoko. Porque mesmo ele não levando um golpe fatal, ele acabou levando um golpe um pouco grave na região do estômago. Só que no momento que ele tá indo em direção a Shoko, que ele é pego de surpresa. Megumi acaba levando um golpe pelas costas do maldito loirinho que não morreu pro Nanami. Pois é, o Haruta, esse loirinho desgraçado, ele conseguiu sair vivo depois de toda aquela humilhação que ele acabou passando na frente do Nanami. E bom, após esse embate entre pai e filho, a gente vê uma voz maligna ecoando por Shibuya. Pois é o riso vilanesco do nosso rei das maldições, o Sukuna, literalmente fazendo parecer que a gente tá num filme de terror. A gente só vê o Jogo fugindo e apanhando do Sukuna, que obviamente não tá dando chance alguma pro espírito de nível especial. E vale aqui destacar novamente a direção e a animação desse episódio. Tanto a trilha sonora, dando aquele peso, e a animação com um estilo artístico tão especial, a gente vê que realmente o Jogo ele fez a decisão errada em ter aceitado aquela aposta. Não só isso, o Jogo ele acabou subestimando o Sukuna, ele acabou subestimando o rei, porque ele sabia que o Sukuna era forte, só que ele não tinha noção que o Sukuna era tão forte assim. Tipo, o Sukuna ele acabou superando muitas vezes a expectativa que o Jogo ele tinha sobre o Sukuna. E a gente vê que Shibuya inteiro acaba virando um campo de batalha. Ou melhor, Shibuya inteiro vira o inferno. Porque eu vou te falar, cara, o que teve de destruição, de fogo e lava por todo lugar é brincadeira. Pô, teve prédio explodindo por inteiro. O Jogo, ele controlando duas mãos de lava gigantesco, pegando dois prédios e tentando acertar no Sukuna. E é claro que de nada adiantou. Sukuna, ele corta o prédio em pedacinho e parece um ser divino diante de toda essa destruição. O Sukuna, ainda depois de humilhar o Jogo, ainda pega a cabeça dele e começa a afundar ele num prédio inteiro, até que ele acaba deformando a mandíbula do Jogo. E ele ainda, pra zombar, ele diz pro Jogo se recuperar rápido, porque ele ainda quer se divertir um pouco mais. E obviamente que o Jogo ele já fica puto com toda essa situação e ele já lança o golpe mais poderoso dele, um fucking meteoro. Isso só prova mais ainda do quão forte é o Jogo. O maluco consegue me invocar um meteoro, irmão. Isso daí já é fora da realidade, já é nível Madara. Enquanto isso, ainda em Shibuya, a gente vê a dupla do Panda com outro feiticeiro de nível 1 tendo uma discussão com alguns ex-seguidores do gueto, mas que ao verem
um fucking meteoro caindo na cidade, eles decidem fugir de Shibuya. E é daí que vem uma das melhores cenas desse episódio. No meio da fuga deles, Sukuna aparece de surpresa e já impõe, obviamente, medo e respeito com a aura maligna dele. E ele ainda diz pra todo mundo ali em volta: quem se mexer um músculo antes de eu dizer livre, vai morrer. E o pior disso tudo é que todo mundo obedece ele. Vocês têm noção que os feiticeiros, até feiticeiros de nível 1, preferem ficar ali parado e serem esmagados por um meteoro do que desobedecer uma ordem do Sukuna. Isso só mostra o tamanho da força do Sukuna, que o simples fato dele falar algo, todo mundo acaba obedecendo com medo de morrer. Até que ele se segura no último segundo antes do impacto para dizer livre. E a gente vê todo mundo sumindo. Pô, cara, olha o nível de psicopata e sádico que é o Sukuna. Na moral, cara, esse cara é o caos e o carisma puro. Impossível não acabar gostando desse vilão. E é claro que, para surpresa de ninguém, esse meteoro não foi capaz de ferir o Sukuna. Porém, a gente teve outra surpresa. A gente descobre que o poder do Sukuna não é somente feitiço de corte, como ele vem utilizando durante o episódio, tanto quanto o episódio anterior. A gente vê também que, de repente, ele começa a utilizar feitiços de fogo, e ele obriga o Jogo a participar desse duelo para ver quem tem um feitiço de fogo mais forte. Porra, galera, na moral, é muita sacanagem do Sukuna. Ele já humilhou o Jogo por completo, e para humilhar mais ainda, ele vai mostrar que ele consegue ser melhor que o Jogo na manipulação do fogo. Bom, e após isso, a gente vê o Jogo meio que no pós-vida, porque ele acaba reencontrando o Dagon e Hanami. Eles estão conversando, debatendo em tom de despedida. Porém, nem no pós-vida o Sukuna deixa o Jogo em paz. De alguma forma, ele acaba conseguindo invadir esse pós-vida só para tirar mais onda ainda do Jogo. Sukuna aparece por lá e diz que o único erro do Jogo foi se importar, se preocupar com outros espíritos, criar um mundo somente de espíritos amaldiçoados, e que o único dever dele era sair tacando terror, queimando tudo e ficando mais forte até chegar num ponto de talvez brigar de igual para igual com o Gojo. Mas no fim, Sukuna ele admite, ele fala pro Jogo que ele já lutou com muitos feiticeiros e espíritos muito fortes, mas que o Jogo ele poderia se orgulhar de si mesmo, já que o Sukuna diz que Jogo foi uma das pessoas mais fortes que ele já lutou. E essas palavras do rei das maldições, dizendo para ele se orgulhar porque ele é forte, acaba tocando no Jogo, tanto que ele acaba se emocionando e chorando. Só que até aí já é tarde demais. O cara que saía carbonizando, matando todo mundo, acabou morrendo carbonizado. Chega na verdade até a ser irônico. E com o fim do jogo, a gente tem provas suficientes para dizer que o jogo sim, ele é uma maldição muito forte, e que na verdade ele só é uma pessoa que deu muito azar na vida, porque os únicos dois embates dele foi logo contra as duas pessoas mais fortes no universo de Jujutsu Kaisen. Na primeira vez, na primeira temporada, o cara lutou contra o Gojo, e foi tão humilhado que a gente pensou que ele era só um meme, ele era só um personagem ali que não servia de nada. E nessa segunda temporada, o segundo embate dele foi logo contra Sukuna, o rei das maldições, que obviamente humilhou ele de começo ao fim. Só que pelo menos nessa segunda temporada, a gente conseguiu ter ideia da dimensão do poder do Jogo, tanto que não é à toa, em 5 segundos ou menos, ele conseguiu carbonizar o Nanami, Naobito e a Maki. Tudo isso sem um mínimo de esforço. E isso sem mencionar essa luta contra o Sukuna, onde o cara acabou me summonando um fucking meteoro. E eu te digo com facilidade, se o Jogo utilizar esse meteoro, ele consegue derrotar, eu acho que 80, 90% dos personagens da obra de Jujutsu. Então a conclusão que temos é que sim, o Jogo ele é um espírito de nível especial muito poderoso. E é claro que para finalizar com aquele gancho, aquele ganchinho que Jujutsu Kaisen tá fazendo durante essa temporada toda, a gente vê o Haruta tremendo de medo, recuando com o que parece ser um monstro. E ele grita pro Megumi pra ele acordar logo. Só que nisso a gente vê o Megumi todo arrebentado, com a cabeça destroçada. Então o que dá pra entender que antes do Megumi talvez ter morrido, ele acabou summonando um Shikigami desgraçado pra tomar conta do Haruta. Bom, assim a gente finaliza o episódio dessa semana. Então diz aí o que vocês acharam da luta do Jogo contra o Sukuna. E o que vocês acham que o Sukuna ele vai fazer no próximo episódio. Afinal, ele é o rei das maldições e a gente viu que ele é um cara sádico. Então ele pode muito bem sair por aí querendo matar todo mundo. Então se inscreve no canal e dá o like se você gostou desse vídeo, que isso ajuda demais o canal. E vejo você no próximo vídeo. Falou!